Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e para quem ainda não dei as felicitações, Feliz Natal, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês e de cada familiar. Paz, saúde e prosperidade, rapaziada. Meus amigos, neste vídeo a gente vai dar mais detalhes para vocês com relação a essa situação aí da SAF. Os bastidores do Vasco estão agitados. Essa revelação que o Levenciano fez aí do israelense tá dando o que falar em São Januário, e as coisas, os planos do Salgado aí de vender o Vasco da Gama para repartir aí com os credores está ameaçado, e eu vou explicar o porquê. A gente vai falar muito sobre o nosso patrimônio, sobre a sede do calabouço. É importante, coloquem atenção nesse assunto. O marketing do Vasco promete aí ações para que o clube consiga recuperar aí os sócios que perdeu aí ao decorrer dos meses, e a gente vai falar sobre a reestruturação do departamento de futebol do Vasco da Gama, a situação de reforços, porque tem um argentino chegando aí no Vasco da Gama, certo? Eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e, por favor, ativem o sininho. Amigos, vamos começar aqui falando sobre o nosso patrimônio lá pela sede do calabouço. A sede do calabouço será reaberta aí para os sócios do Vasco da Gama para ter aquele lazer. Através da Vasco TV, a diretoria do Vasco anunciou que as obras, a reforma foi finalizada. Todavia, vários vascaínos que estiveram no local disseram que o estado de conservação é para lá de precário e que na verdade só foi feito aí uma maquiagem aí. Então é o seguinte, nos próximos dias deixa passar aí as festas, a gente estará marcando presença lá no calabouço para a gente conferir os nossos próprios olhos. Bom, meus amigos, o marketing do Vasco da Gama prometendo aí ações para poder recuperar os sócios. O Vasco da Gama chegou a ter 185 mil sócios torcedores, e o Vasco terminou aí o ano de 2021, segundo o relatório aí exposto aí pela diretoria, com 48.266. Entre novembro e dezembro, para vocês terem uma ideia, um mês o Vasco perdeu 22% do seu quadro social. E a diretoria do Vasco promete aí ações de marketing para poder simplesmente capitalizar mais sócios para o clube. Isto quando começar o estadual, que eles vão colocar aí preços de ingressos mais atrativos para o torcedor. Eu só acredito vendo. E é o seguinte, o estadual está prestes aí a começar, falta um mês, dia 26 de janeiro, o Vasco tem um compromisso muito importante com Volta Redonda, lá no estádio Raulino de Oliveira. Vai ser um jogaço de bola. O Vasco, por enquanto, trouxe alguns reforços aí meia boca, né?
alguns reforços aí que são mais apostas do que verdadeiramente jogador pro Vasco da Gama. Mas enfim, até agora o Vasco trouxe o Thiago Rodrigues, goleiro que veio lá do CSA, o Yuri Lara, volante, né, vascaíno, o Luiz Cangá, que é um zagueiro aí que coloca muitas dúvidas no torcedor do Vasco, vem com um contrato apenas de 3 meses, o Edmar, um jogador aí com a idade bem avançada, 35 anos, que deve revezar ali a titularidade com o Riquelme, segundo matéria que saiu hoje no Net Vasco. Anderson Conceição, que para mim é uma aposta, zagueiro que estava lá na reserva do Cuiabá, Isaac, Vitinho e Raniel. Por enquanto foi isso que o Vasco trouxe para a temporada de 2022. Muito pouco. E é o seguinte, rapaziada, o Vasco da Gama está muito perto aí de anunciar Luiz Amarília, argentino que atuou lá na LDU na última temporada, que pertence ao Vélez, né? Então ele está muito próximo aí de acertar com o Vasco da Gama. Situação do Diego Souza, do mesmo jeito aí, o Diego Souza hoje mais para o Sport do que para o Vasco da Gama. A gente aguarda aí o desfecho aí do Ricaldi, que é um jogador que a torcida do Vasco pede muito. Ele está ingressando com uma ação na Justiça do Trabalho lá no Paraguai para se desvincular do Olímpia. Enquanto isso, a gente fica no aguardo. Mas o assunto que ganhou muita repercussão foi essa situação envolvendo a SAF. Nos últimos dias a gente viu a diretoria do Vasco empurrando essa situação a goela abaixo do torcedor. E a gente está percebendo aí uma certa maldade aí do Jorge Salgado. Ele tem o intuito de acelerar esse processo para que credores do Vasco da Gama, como o próprio, possa comprar o Vasco da Gama. Ele que tem 26 milhões para poder receber do Vasco. E o seguinte, o Levenciano, ele percebendo aí a artimanha do Salgado, diz que se caso essa SAF seja aprovada pelo quadro social do Vasco da Gama, ele vai buscar um comprador para o Vasco da Gama. O Leven, ele disse aqui na nossa live, revelou publicamente que esse comprador seria o Pini Zarraf. Isso aí eu disse na live da parte da manhã. Mas é o seguinte, qualquer proposta que for feita, o israelense vai cobrir. Vai cobrir a proposta. Ele está muito empolgado. Inclusive aí, ele recebeu bons indicativos, até do pai do Neymar, sobre o Vasco da Gama, sobre a história do Vasco da Gama, que deixou ele muito interessado. Então, rapaziada, o israelense tá chegando aí. Se a intenção do Salgado foi vender o Vasco para ele e para os amigos dele, se fudeu. Então, sabe o que deve acontecer? Depois disso tudo, o Jorge Salgado começou com essa história. Se essa SAF passar, de repente, o israelense compra. E se bobear, o Mussa vai no judiciário, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E eu não duvido nada do Mussa conseguir simplesmente aí anular essa venda aí do Vasco da Gama, porque vai ter que ser vendido aí segundo eles querem. Depois vocês me cobrem aí cenas dos próximos capítulos, mas o israelense vai cobrir. Então, Salgado, pensa no que tu tá fazendo, beleza? Então tamo junto aí, Vasco neles, a verdade prevalecerá
e vai dar Vasco. Valeu!